Luciano Tinto, sou analista de sistemas e trabalho com SaaS desde 2002, atuando com consultoria, treinamento e gestão de projetos. Hoje, nas dicas da Infomev, falaremos sobre a declaração array. Um array é um agrupamento temporário de variáveis que permite acessar todo esse conjunto de variáveis através de um único nome e, com isso, simplificar programas que realizam cálculos repetitivos ou até mesmo criar várias variáveis que possuam os mesmos atributos, o mesmo tipo de dados, o mesmo tamanho. Também posso utilizá-la para comparar dados e até para rotacionar um dataset, fazendo a conversão de variáveis em observações e de observações em variáveis. A sintaxe da declaração array, que é a responsável por definir os elementos de um array, seria array, o nome que será dado, que tem que ser um nome válido SAS, com até 32 caracteres, somente com letras, números e underline, e em seguida, entre chaves, a quantidade de elementos que esse array terá. Depois, eu posso ter aqui, opcionalmente, o cifrão, caso eu esteja criando várias variáveis com os mesmos atributos e essas variáveis sejam do tipo caractere. Na sequência, também opcional, o tamanho dessas variáveis que serão criadas. Se forem numéricas, o tamanho máximo é 8. Se forem caracteres, aí pode ser de 1 a 32.767. Ou seja, a regra de tamanho de variável do SAS. Depois, eu tenho também a possibilidade de informar os elementos, que serão as variáveis associadas a esse array. E por último, os valores iniciais que serão associados a cada elemento. Aqui, as variáveis que serão associadas ao array e na ordem que desejamos que elas sejam associadas. E, por último, os valores que serão associados aos elementos do array quando iniciar o processamento. Vamos a alguns exemplos. Array, mês, entre chaves 4 e na sequência Jan, Feb, Mar e ABR. Neste exemplo, estamos criando um array chamado mês, com 4 elementos e a variável Jan, Feb, Mar e ABR associadas a esse array e nesta ordem. Ou seja, quando eu acessar o terceiro elemento desse array, eu estarei acessando a variável Mar. Outro exemplo, array produtos entre chave 5, então são 5 elementos, e nesse caso, cifrão 50. Então, eu estou criando variáveis caractere com tamanho 50. E o nome dessas variáveis será prod1 a prod5, ou seja, prod1, prod2, prod3, prod4 e prod5. Outro exemplo, array vendas 8. Então, eu estou criando um array chamado vendas com 8 posições e o nome das variáveis vendas 1 até vendas 8. Quando o nome do array é igual ao prefixo das variáveis, como é nesse caso, eu não preciso informá-lo. Basta eu utilizar a declaração array e o nome do array que está sendo criado. Como é o caso nesse quarto exemplo. Array trimestre entre chaves 4 e o ponto e vírgula no final. Este array está sendo criado com 4 elementos e associando os elementos trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, como seria neste exemplo anterior. Só com vendas 8 eu já estaria associando esse array às variáveis vendas 1 até vendas 8. Ok? Bem, aqui nós temos um exemplo de um código que não tem array e que poderia ter. Então, vemos nesse caso a repetição de algumas fórmulas. Por exemplo, atribuição de valores à variável mês. Temos aqui mês 1, mês 2, mês 3.
Também temos a fórmula da projeção, que é o valor vezes 1 mais taxa. E depois, no segundo mês, a projeção criada no mês 1 vezes 1 mais taxa. E a mesma coisa no mês 3. Então, é o tipo de informação que pode ser criada, resolvida com array. E se for feito com array, como podemos ver, o nosso código fica muito mais enxuto. Então, temos aqui um loop de mês igual a 1 até 3, para que ele faça esse processo 3 vezes e elimine o código repetitivo. E a fórmula valor é igual a valor vezes 1 mais taxa. Então, eu pego o valor original, estou calculando um reajuste em cima de uma outra variável da tabela chamada taxa. Feito o cálculo, eu gravo essas informações na tabela de saída. Neste momento, eu estou gravando a variável mês, que foi criada com um loop, e a variável valor. E assim ele faz para cada mês que eu tenho, para cada linha da minha tabela, ele pega um cálculo para 3 meses, porque eu estou fazendo um loop com meses de 1 a 3. Se fosse, voltando aqui ao exemplo do código sem array, aqui nós temos exemplo de cálculo para 3 meses. Imagina que eu esteja querendo fazer o cálculo para 24 meses. Eu teria que escrever 24 vezes a mesma coisa. E, utilizando o array, bastaria eu mudar no loop mês igual a 1 to 24, que ele já faria o cálculo da projeção para os próximos 24 meses. Ok? Agora que já temos a informação do dia, vamos ao desafio. Nós recebemos um dataset com o saldo de investimento dos clientes em maio de 2013 e precisamos criar uma variável nova com a quantidade de investimentos que esse cliente tem com saldo maior que 15 mil. Entre todos os investimentos, eu quero saber quantos deles o cliente tem. Cada cliente, no caso, tem mais que 15 mil aplicado. As variáveis que nós recebemos são saldo underline poupe, saldo underline CDB, saldo ações, saldo fundos. O nome do dataset é ifm.saldos_2013-05. Então vamos fazer a verificação e também criar uma variável com o saldo total de investimento de cada cliente, que aí seria uma soma dessas 4 variáveis. Agora, neste momento, vocês podem efetuar uma pausa, resolver o desafio e consultar a resposta no próximo slide. Ok, aqui está então a resposta. Temos a declaração data para criar uma tabela chamada Análise Saldos 2013-05 na biblioteca IFM. Depois, a declaração 7 para ler a tabela original, a ifm.saldos_2013-05. O array para poder armazenar as 4 variáveis de saldo, para que a gente consiga acessá-las através do loop de forma mais prática. Então temos aqui array saldos 4 e atribuindo saldo 2 pontos, isso significa que eu estou atribuindo saldo 1, saldo 2, saldo 3, enfim, todas as variáveis que tem na tabela com início saldo. No nosso caso, saldo poupe, saldo CDB, saldo ações e saldo fundos. Aí nós temos saldo maior que 15 mil igual a zero. Criamos uma variável para fazer a contagem, para poder armazenar quantos desses saldos o cliente tem maior que 15 mil. E aí ele começa valendo zero. Aí criamos um loop de i igual a 1 até 4. E aí vamos fazer o teste. Se saldos, que é o nome do array, na posição i, for maior que 15 mil, então eu vou pegar a variável saldo maior que 15 mil e acrescentar 1. Ok, aqui está então a resposta. Nós temos aqui a utilização do array, criando um array chamado saldos, com 4 posições para armazenar todos os saldos que nós temos na tabela.
que mais? Temos aqui a criação de uma variável chamada saldo maior 15.000, com conteúdo zero, que vai armazenar a quantidade de saldos entre esses quatro que tem valor acima de 15.000. E depois disso temos o loop i igual a 1 tio 4 para poder fazer a verificação das quatro variáveis de saldos. Então aqui ele está verificando if saldos i maior que 15.000, ou seja, se a primeira vez que eu estou no loop, o i vale 1. Então, se o primeiro saldo for maior que 15, vamos acrescentar o 1 na variável que é o contador, chamado saldo maior que 15.000. Se não, ele ignora essa linha, faz a soma do saldo total com o próprio saldo total mais saldo na posição i. Aí ele termina o loop e volta para o i igual a 2. Se os saldos na posição 2 for maior que 15.000, acrescenta 1 na variável saldo maior que 15.000. E também pega o saldo da posição 2 e soma com o saldo total para gerar novamente o saldo total. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a variável, o array saldos utilizado no if, para fazer uma comparação, e o array saldos utilizado dentro da função sum, para somar com a variável normal de tabela. Então, aqui eu não estou utilizando o array na soma, eu estou utilizando a variável que ele está representando, sempre através do índice, que nesse caso é representado pela letra i. Esse exemplo poderia ter sido feito sem array. Neste caso, nós teríamos um conjunto de ifs para poder fazer o teste para cada saldo de investimento que o cliente tem, verificar se esse valor é maior que 15.000. Aqui nós temos 4 variáveis, então são 4 ifs. Se eu tivesse 18 variáveis de saldo de investimento diferentes, eu teria que fazer 18 ifs. E se for através do array, basta eu modificar esse mesmo código que eu já fiz aqui, com a quantidade de arrays igual a 18 e o if, o loop aqui, ao invés de ir até 4, ir até a 18. Muito mais fácil do que repetir 18 vezes a mesma coisa. Ok? Aqui está então a solução. Caso você queira mais informações a respeito desse e outros assuntos, visite o nosso blog em www.infomev.com.br/blog e lá você encontrará um link para o help do SAS com esta declaração e também um código que pode ser usado para simular o desafio que nós acabamos de verificar hoje e também outros assuntos a respeito do mundo SAS que vocês, porventura, queiram e precisem no dia a dia. Ok? Acessem www.infomev.com.br/blog. Muito obrigado e até a próxima. Conte conosco sempre que precisar.